Muito bem, boa noite a todos. Um prazer enorme a gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Hoje, dia 20 de novembro, o tema hoje é particularmente interessante. Muitas vezes o paciente chega para mim no consultório e me pergunta: mas doutor, será que eu nunca vou ficar livre da medicação? Será que eu sempre vou ficar dependente da medicação? E esse é um tema que a gente precisa trabalhar com uma seriedade específica, porque a gente sabe que a medicação é importante, ela tem o seu lugar, nem toda medicação é tão eficiente para os problemas emocionais, para os transtornos psiquiátricos. Cada medicação tem uma especificidade e uma evidência, e também na terapia, são várias formas de terapia, e nem toda terapia é tão eficiente para cada caso. Mas existe um ponto que é crucial e pouquíssimas vezes é trabalhado. A realidade é que nem todo mundo precisa de remédio e que nem todo mundo precisa de psicoterapia. Nem todo mundo. Ou pelo menos não precisa o tempo todo. Existem muitas pessoas que vão se beneficiar do conhecimento sobre saúde mental, baseado em evidência. Existem muitas pessoas que vão se beneficiar muito do autoconhecimento. E é exatamente sobre esse assunto tão importante, tão nobre, tão sério, que nós vamos trabalhar hoje. Meu nome é Fábio Sanglar, sou médico, atuo há mais de uma década no campo de saúde mental, sou criador do método Revolução Cognitivo, um treinamento, um curso absolutamente rigoroso quando o foco é saúde mental, conhecimento a respeito de saúde mental baseado em evidência. E eu acredito que esse seja um grande diferencial. Quero aproveitar nesse momento, convidar você para o dia 4 de dezembro, que vai ser uma quinta-feira, às 20 horas. Nós vamos fazer um workshop superando a ansiedade. Você está convidado, está convidada. E eu acredito que esse evento vai ser particularmente diferente dos eventos que você tem assistido. Porque nós vamos trabalhar muito a questão do conhecimento científico, produzindo autoconhecimento, com uma diferença, não baseado em ideologias, em achismos, mas baseado em evidência científica. Bem, muitas pessoas acreditam que estão fazendo tudo o que elas podem em relação à própria saúde mental, mas na prática vivem presas a ciclos de sofrimento, ansiedade, são reféns da própria mente. Muitas vezes os pacientes trazem essa informação: doutor, eu sinto que o cérebro está me vencendo, eu quero pensar de um jeito, mas eu não consigo, a mente me vence, me leva para o outro lado. Pessoas que procrastinam, pessoas que não têm um planejamento de vida a longo prazo, e esse é um tema que a gente trabalha muito no Revolução Cognitiva. E existe uma neurociência que alicerça isso que o paciente está dizendo. Ele não está dizendo isso à toa. Ansiedade não é frescura, depressão não é frescura, transtornos psiquiátricos não são frescura. Regra geral, existe uma amígdala hiperativada. A amígdala é uma área do cérebro que está ligada a medo ou irritabilidade, portanto é uma área muito importante do nosso cérebro que foi feita para nos proteger. Agora, quando essa área está hiperativada, sem os mecanismos de contrapeso, de contraponto, o indivíduo fica refém de emoções muito intensas. Daí vem aquele sofrimento terrível ligado à ansiedade. Muitas vezes a pessoa está ansiosa o dia inteiro, uma certa irritabilidade. No final do dia, muitas vezes cefaleia tensional, dores de cabeça na região dos olhos, na região temporal, dificuldade enorme de relaxar e conseguir, por exemplo, conciliar o sono natural. A cabeça não para de pensar, frequentemente tensões musculares no pescoço, nas costas, na base da coluna. E uma dificuldade de fazer gestão, porque se por um lado existe uma hiperativação da amígdala, muitas vezes existe uma hipoativação do córtex pré-frontal, especialmente na área ventromedial, que é essa área bem aqui acima dos nossos olhos, que é o centro executivo dos pensamentos e da emoção. Essa área muitas vezes está hipoativada. E o que está na base disso? Distorções cognitivas,
muito graves, muito sérias, que são a base de grandes sofrimentos emocionais. Tanto é que a terapia cognitiva comportamental é a terapia que tem mais base científica no mundo para o tratamento de ansiedade e depressão. Quando eu digo ansiedade e depressão, eu estou falando de depressão unipolar, de depressão bipolar, eu estou falando de ansiedade generalizada, eu estou falando de fobia social, eu estou falando de toque. É uma forma de terapia muito interessante. E existem mecanismos protetores da nossa saúde mental, que a pessoa que brilha, né, em termos de ser aquela pessoa que tem os estudos mais bem documentados sobre isso, que é o George Vaillant, que falou sobre os mecanismos de defesa do ego, que são formas de enfrentarmos assuntos que são mais sensíveis para nós, e a gente tem que enfrentar esses assuntos com estratégias. Existem formas imaturas de enfrentarmos e existem formas maduras, didaticamente falando, de enfrentarmos temas que são mais dolorosos para nós, né? E as formas mais sofisticadas, elas têm que ser incentivadas, elas têm que ser desenvolvidas. E muitas vezes isso não acontece. Então, se você tem mecanismos de defesa do ego maduros, como humor, sublimação, antecipação, e você consegue quebrar e questionar a sua mente nas distorções cognitivas, você ganha ferramentas e ninguém tira isso de você. Ninguém tira esse conhecimento de você. Esse conhecimento é muito importante. Você não precisa quebrar o joelho para você cuidar da sua saúde, né? Da sua saúde óssea. Você não precisa ter um problema sério, uma gastrite, para você ter uma boa alimentação. Você não precisa desenvolver um quadro psiquiátrico para você conhecer como a sua mente funciona e, a partir disso, ter estratégias inteligentes de cuidar da sua mente. O conhecimento baseado em evidências é muito importante. E tem alguns pontos que muitas vezes não são falados, mas eu acho que é importante você saber. A indústria farmacêutica, eu não estou aqui fazendo, sei lá, papel aqui de falar contra os meus colegas médicos, mas eu preciso te informar. A indústria farmacêutica faz um marketing violento em cima da comunidade médica. Faz um marketing muito forte, né? Muitas vezes médicos são convidados para jantares, muitas vezes são convidados para ir para congressos. Nos próprios congressos, você vai ver os congressos médicos, você pode dar uma googada aí, você vai ver que eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Existem muitos quiosques, ok, de indústrias farmacêuticas, existem simpósios da indústria, né? Então, na hora, por exemplo, do almoço, eles ficam dando ali comida para gente o tempo todo, paparicando os médicos o tempo todo. Na hora da indústria tem um simpósio em que é trazido um grande nome dos Estados Unidos ou da Europa, é oferecido almoço. Então, esse tipo de coisa mexe muitas vezes com a vaidade dos médicos. Somos seres humanos, não estou aqui falando mal dos médicos, mas ou podem correr o risco de deixar de fazer uma prescrição baseada em evidência para fazer uma prescrição baseada em um afeto que ele tem em relação a um determinado medicamento ou a uma determinada indústria farmacêutica que lhe presenteou, por exemplo, com uma viagem, com um jantar, etc. Esse tipo de coisa pode ser que aconteça. Não estou dizendo que aconteça com todos os médicos, nem que aconteça com a maioria dos médicos, mas como seres humanos, a gente também não pode deixar de acreditar que esse tipo de coisa possa acontecer. Também a gente não pode deixar de entender que nem toda terapia tem base em evidência. E eu sei que isso às vezes acaba mexendo com os brios, com o orgulho de muitos terapeutas, mas existem linhas psicoterapêuticas que não têm base em evidência, que não têm base científica de resolução. E muitos terapeutas que estão fazendo uma abordagem que tem base científica não são habilidosos. E mesmo quando a terapia é baseada em evidência, o terapeuta é habilidoso, a relação médico-paciente não acontece. Por quê? Porque não rolou uma afinidade. Então, existe muita gente fazendo terapia e não produz resultados práticos dentro dessa terapia. Por quê?
ou a abordagem não é baseada em evidências, ou o profissional não é adequadamente qualificado, ou não existiu uma interação adequada. E aí o que faz? É o paciente fazer, eu estou tomando remédio há muito tempo, eu estou fazendo terapia há muito tempo, eu estou fazendo tudo o que eu posso e não está dando resultado. Talvez esteja faltando conhecimento. É muito importante conhecimento. O autoconhecimento é muito importante. Não só o autoconhecimento em relação às suas emoções, memórias e pensamentos, mas o autoconhecimento no sentido de ferramentas de como a sua mente funciona, com o objetivo de você ter uma gestão mais adequada, mais incisiva, mais inteligente da sua mente, né? Às vezes o paciente chega para mim e fala assim, mas doutor, eu não vou investir em autoconhecimento porque eu já estou fazendo medicamento e psicoterapia. A medicação é importante, a psicoterapia baseada em evidência é importante, a psicoterapia não baseada em evidência, essa eu não tenho o menor respeito por ela. Agora, a psicoterapia baseada em evidência é muito importante. Agora, nenhum dos dois processos substitui o conhecimento que você tem sobre você mesmo. E nem sempre isso vai acontecer na terapia, com sessões semanais. Às vezes, na terapia, você fala o tempo todo, você está ali falando o tempo todo e o terapeuta está te ensinando muito pouco sobre a sua mente. Quem já fez terapia durante muito tempo sabe disso. Então, às vezes, o conhecimento, o compêndio de conhecimento, fazer um curso em que você tem várias informações compiladas, apenas aquilo que é baseado em evidência, que realmente funciona, aquilo tem um impacto diferente na sua vida. Pode fazer diferença na sua vida, pode ser importante na sua vida. Pode fazer diferença, pode ser aquilo que está faltando para a sua terapia, para o seu tratamento. Então, em suma, saúde mental não é remédio mais psicoterapia só. Resumir saúde mental como remédio e terapia é uma forma que pode não dar certo, porque, como eu já disse, muitas vezes a medicação não está sendo prescrita com base em evidências, com base nos guidelines, ou muitas vezes você está fazendo uma terapia que é baseada em evidência, o terapeuta é bom, a relação é boa, mas ele praticamente não te ensina nada. Ele implementa o método. Faz isso, faz aquilo. Ele vai te ensinando, instruindo o que você precisa fazer, mas ele não te ensina o conhecimento, o conceito que vai fazer você se tornar independente dele. Porque também tem isso. Uma hora é interessante que o paciente seja independente do psicoterapeuta, você seja livre dele. E essas informações, elas precisam ser treinadas em você. Esse autoconhecimento, esse conhecimento de como sua mente funciona, precisa ser passado de forma organizada, em uma sequência clara, de maneira que você entenda como é que a sua mente funciona e como é que você sai. Quando, por exemplo, veio um mecanismo aqui de defesa do ego, de negação, eu estou reconhecendo isso aqui não é bacana, eu vou utilizar, por exemplo, o humor para trabalhar esse tema, e esse tema vai ficar muito melhor. Por exemplo, eu cheguei numa festa, estou me sentindo muito angustiado nessa festa, porque eu vi uma pessoa que eu não gosto, eu estou num processo de evitação, mas eu começo a usar o humor, começo a brincar com uma pessoa ou com outra, e daqui a pouco eu estou muito mais relaxado dentro daquele evento, aquele evento passa a ser um evento prazeroso ao invés de ser uma tortura. Um outro ponto que muitas vezes o paciente traz eu sei que o autoconhecimento é importante, mas agora não é o melhor momento. E esse agora não é o maior momento, não é o melhor momento, está muito ligado à procrastinação. A gente geralmente procrastina a mudança. O autoconhecimento verdadeiro não pode ser um curso que você vai ver com vários outros, ou melhor, comprar o curso e nem fazer o curso, não ver nada, não produzir mudança na sua vida. Não, o curso que é bom mesmo, ele tem que ser feito e tem que produzir transformação na sua vida. Só que transformação às vezes dói, porque você vai enxergar coisas que você às vezes se sente desconfortável em enxergar, ou às vezes você tem medo de enxergar. E esse medo já é motivo para você procrastinar a mudança, o momento da virada. É aquela coisa, não esperar o carro quebrar para trocar o óleo, não esperar os problemas acontecerem para você procurar uma transformação. Você já pode procurar uma transformação nesse exato momento.
O conhecimento a respeito da sua mente, ela é uma ferramenta tão importante quanto a medicação e a terapia. É claro que em momentos distintos, eu não estou falando aqui de substituir, não, para de tomar o remédio e para de fazer terapia, vai fazer só curso de crescimento pessoal. Eu não falei isso em momento nenhum, é até irresponsável. Se você tem um caso mais sério, pensamento de morte, grande falta de energia, você tem que fazer um tratamento integral. Agora, tirar o conhecimento do plano de tratamento é irresponsável. Então a gente trouxe para o Revolução apenas aquilo que possui resultados claros, evidências claras, que não tenha dúvida, que você possa fazer o curso e cada informação colocada ali, olha, tá aqui, tem um artigo científico que exata, e outra coisa, não é um curso para psicólogo, não é um curso para psiquiatra. Eu não faço curso para psicólogo, não sou psicólogo, faço curso para pacientes, para os meus pacientes e para o público em geral. Eu não sou psicólogo, não vou fazer curso para psicólogo. Também não é um curso para médico, é um curso para o público geral. Aprender como a mente funciona. Com isso, ter o alívio da ansiedade, ter mais consciência de como a sua mente está funcionando. E a partir disso a gente ter estratégias sérias, baseadas em evidências, de como ter uma recuperação. Então, o Revolução Cognitiva ele tem 2 pontos importantes. Primeiro ponto, que eu acho fundamental, conhecimento de como a mente funciona, mecanismos de defesa do ego, distorções cognitivas, ferramentas da típica da terapia interpessoal. Outro ponto, que é muito importante, planejamento de vida a longo prazo, planejamento avançado de vida, várias ferramentas com o objetivo de você conseguir planejar melhor como é que você quer a sua vida nos próximos anos. E por que eu digo isso? Porque eu trabalho há muitos anos com pacientes com pensamento de morte. O que eu mais vi nesse tempo que eu trabalho? Muitos e muitos pacientes, você fala, paciente com pensamento de morte. Você tem planos para o futuro? Não, não tem plano nenhum. Só vivo aqui e agora. Você tem plano do que você vai fazer no ano que vem, daqui a... Não, não tem plano nenhum. Só vivo aqui agora. Só quero saber daqui agora. Então, a desesperança, a falta de perspectiva em relação ao futuro, a falta de planos claros em relação ao futuro é uma característica do pensamento de morte, do paciente com pensamento de morte. Então eu criei várias estratégias, ferramenta após ferramenta, a fim de que ao final do processo o indivíduo tenha uma clareza do que ela quer para a sua vida, para os próximos 5, 10, 15 anos, com o objetivo de quê? De trazer esperança. Porque no momento de estresse, de crise, que qualquer um pode ter, quando você tem esperança, você tem força para você resistir ao dia difícil e caminhar de forma mais intensa, mais firme. Bem, muito obrigado pela presença de todos, pela presença de todas. Vou ver aqui se tem alguma pergunta e se tiver, vou dar as explicações necessárias. Sempre lembrando que eu tenho um profundo respeito a todos que estão aqui e por todos os profissionais que estejam também me vendo. Muito obrigado a todos. Bem, uma pessoa que me perguntou o seguinte: o que seria psicoterapia baseada em evidência? Psicoterapia baseada em evidência é quando o caminho terapêutico ele é estruturado a partir de provas científicas e não a partir de pressupostos teóricos que ainda não foram muito bem provados. Então, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, ela se mostrou uma forma muito eficiente de melhorar a depressão. Como é que eu sei? No início da terapia, você faz um questionário e você tem pontuação X. No final da terapia, depois de 10 ou 12 sessões, você faz o mesmo questionário e tem outra pontuação. Ou seja, ao longo do período, você evoluiu, reduzindo os sintomas, melhorando o autoconhecimento, melhorando a sua performance, o seu bem-estar e a sua saúde mental. Então, isso é muito importante. Bem, muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença, e não deixe de estar presente no workshop Superando a Ansiedade.